Um milionário deu 350 a uma mendiga para comprar comida para seu filho. Na manhã seguinte, ele a viu no túmulo de sua amada que morrera 23 anos antes. Ricardo Lima estava sentado em uma mesa de um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, mas todo o luxo ao seu redor não significava nada. Nada poderia preencher o vazio dentro dele. Ele olhava pela janela, observando a chuva cair nas ruas, as gotas escorrendo pelo vidro como lágrimas pesando em seu coração. O mundo lá fora estava cinzento e sombrio, espelhando perfeitamente seu humor sempre chuvoso, sempre escuro, sempre solitário. Havia sido assim por mais de 2 décadas, desde que sua esposa Emília morrera tragicamente. Ricardo não conseguia seguir em frente. A morte dela havia deixado um buraco que nenhuma quantidade de dinheiro ou sucesso poderia preencher. Ele construíra um império financeiro, mas suas vitórias pareciam vazias. Ele passava pelas rotinas participando de reuniões de negócios e jantares luxuosos, mas tudo era apenas uma distração da dor que carregava consigo todos os dias. Ricardo distraidamente girou o vinho em sua taça, observando o líquido girar em círculos. Negócios, jantares sofisticados, eventos luxuosos. Tudo tinha um gosto insípido agora. Nada importava. Ele soltou um suspiro, o peso dos anos pressionando-o. A verdade era que, apesar de todo o seu sucesso, Ricardo estava completamente sozinho. Ele não tinha filhos, pelo menos nenhum que soubesse. Emília nunca quis discutir a ideia de ter filhos antes de falecer, e Ricardo não a havia pressionado. Agora ele se arrependia profundamente. O que ele não daria para ter um pedaço dela ainda vivo, algo dela para proteger e amar. Ricardo pagou a conta e se levantou vestindo seu casaco de lã. O restaurante fervilhava com conversas e risadas, mas para ele era apenas barulho tão distante como se estivesse acontecendo em outro mundo. Ele saiu para a calçada molhada, onde a chuva continuava a cair fria e implacável. A cidade pulsava com vida ao seu redor, mas Ricardo não sentia nada além do frio da chuva e do peso de sua própria solidão. A caminhada para casa o levou por lugares que ele e Emília costumavam visitar juntos. Cada esquina, cada prédio parecia ligado a uma memória de um tempo em que a vida parecia tão mais simples, tão mais feliz. Mas agora tudo o que restava eram fantasmas e uma lápide. Amanhã, como na maioria dos dias, ele visitaria o túmulo de Emília. O cemitério da Consolação em São Paulo teria sido o lugar natural para ela descansar, mas por razões que Ricardo nunca compreendeu completamente, ela escolhera o Rio de Janeiro. Talvez fosse porque a cidade representava a nova vida que eles haviam começado juntos, uma vida que fora interrompida cedo demais. Enquanto caminhava pela calçada encharcada de chuva, algo chamou sua atenção. Sob a marquise de uma loja, uma jovem estava encolhida segurando um bebê nos braços. Seu cabelo estava úmido da chuva, fazendo-o parecer ainda mais frágil. A cena tocou algo profundo em Ricardo. Ele parou sem saber o que fazer. Ele não era o tipo de homem que se envolvia em situações assim. Ao longo dos anos, ele havia feito inúmeras doações para instituições de caridade, mas lidar com alguém necessitado cara a cara não era algo a que estivesse acostumado. No entanto, havia algo naquela jovem que o fez parar. Talvez fosse a maneira como ela segurava o bebê com tanto cuidado, com uma ternura que o lembrava de alguém ou de algo. Ricardo se aproximou lentamente, a chuva escorrendo de seu casaco. "Aqui", disse ele, tirando 350 em dinheiro que acabara de sacar de um caixa eletrônico. Ele a entregou a ela. "Use isso para comprar comida para você e seu bebê." A mulher olhou para ele, os olhos arregalados de surpresa, depois cheios de gratidão. "Obrigada", ela sussurrou a voz trêmula. "Muito obrigada." Por um momento, Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma conexão com aquela estranha, como se a dor deles fosse de alguma forma compartilhada. Ele não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça e se afastou. Mas enquanto continuava pela rua, não conseguia parar de pensar no que acabara de testemunhar. Era como se algo tivesse despertado dentro dele, algo que ele não percebera que ainda estava lá. Quando finalmente chegou em casa, Ricardo estava exausto física e emocionalmente. Ele se deitou na cama, o som da chuva batendo na janela sendo sua única companhia.
Ele fechou os olhos, mas a imagem da mulher e seu bebê continuava se repetindo em sua mente. Amanhã, como sempre, ele visitaria o túmulo de Emília. Mas mal sabia ele que aquela visita rotineira estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Ricardo seguiu sua rotina habitual. Acordou cedo, vestiu seu terno sob medida e se preparou para sua visita ao túmulo de Emília. O céu cinzento lá fora combinava perfeitamente com seu humor, e a cidade ainda estava molhada da tempestade que a havia encharcado na noite anterior. Ele pegou o casaco e saiu a familiar sensação de peso no peito enquanto se preparava para mais uma visita sombria ao cemitério. Enquanto Ricardo seguia para o cemitério, sua mente divagava para a jovem mulher e seu bebê. Ele não conseguia entender por que a imagem deles persistia em seus pensamentos. Ao longo dos anos, ele havia visto inúmeras pessoas em necessidade, mas algo naquele encontro o havia marcado. Havia um olhar nos olhos da jovem, uma mistura de desespero e algo mais profundo, algo que ele não conseguia identificar. Isso o incomodava. Chegando ao cemitério, Ricardo pegou o caminho familiar em direção ao túmulo de Emília. O lugar estava silencioso, os únicos sons sendo o ocasional farfalhar do vento pelas árvores e o zumbido distante da cidade. Ele conhecia bem aquele lugar até demais. Cada visita era a mesma, ele ficava em frente à lápide dela, falava com ela, como se ainda estivesse lá, e depois saía sentindo o mesmo vazio que sentira desde o dia em que ela morrera. Mas hoje era diferente. Ao se aproximar do túmulo, Ricardo notou algo incomum: havia alguém lá, alguém ajoelhado em frente à lápide de Emília. Seu coração disparou. Era a mesma jovem da noite anterior, seu bebê aninhado em seus braços. Ela estava curvada aos ombros, tremendo como se estivesse chorando. Ricardo parou, sua mente acelerada. O que ela estava fazendo ali? Como ela poderia saber sobre Emília? A coincidência era estranha demais, perturbadora demais. Ele sentiu uma onda de confusão e desconforto invadi-lo enquanto se aproximava dela com cautela. "Com licença", disse Ricardo, sua voz baixa e incerta. A mulher olhou para cima assustada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela rapidamente enxugou o rosto com a manga de sua jaqueta desgastada. "Me desculpe", ela murmurou, tentando se recompor. "Eu não quis incomodar." Ricardo balançou a cabeça, ainda tentando processar o que estava vendo. "Você estava aqui ontem", ele disse lentamente. "Fora do restaurante. Eu te dei dinheiro." A mulher assentiu, olhando para o bebê em seus braços como se a conexão entre eles fosse explicação suficiente. Mas para Ricardo não era. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Por que aquela mulher, aquela estranha, estava no túmulo de sua esposa? "O que você está fazendo aqui?", perguntou Ricardo, sua voz mais firme agora. "Como você conhece Emília?" Por um momento a mulher hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não responder. Então, com um suspiro profundo, ela olhou para ele, os olhos cheios de uma estranha mistura de dor e determinação. "Emília, ela era minha mãe", ela disse suavemente. Ricardo sentiu o chão ceder sob seus pés. Sua respiração engasgou em sua garganta, e por um momento ele pensou que poderia ter ouvido errado. Ele olhou para a mulher em descrença, sua mente lutando para acompanhar o que ela acabara de dizer. "Sua mãe", ele repetiu a voz, quase um sussurro. "Isso é impossível. Emília, ela nunca teve um filho." A mulher balançou a cabeça, sua expressão ilegível. "Ela teve", ela disse baixinho. "Ela me teve, só nunca te contou." Ricardo sentiu o peito apertar enquanto a realidade de suas palavras começava a se instalar. Ele olhou para a mulher Sofia e depois para o bebê em seus braços. Sua mente fervilhava com perguntas, mas ele não sabia por onde começar. Como isso havia acontecido? Como ele poderia não ter sabido? "Por que? Por que ela não me contou?", ele perguntou, a voz falhando. "Por que ela esconderia isso de mim?" Sofia olhou para o chão, sua expressão cheia de tristeza. "Não sei", ela admitiu. "Eu nunca a conheci. Ela morreu antes que eu pudesse encontrá-la. Fui criada por outra família." O coração de Ricardo batia forte no peito. Ele passara mais de 2 décadas lamentando a perda de sua esposa, acreditando que sabia tudo sobre ela, e agora, do nada,
ele se deparava com a possibilidade de que ela havia guardado um segredo tão profundo que mudava tudo. Um segredo que estivera enterrado com ela por todos aqueles anos. Ele respirou fundo, sua mente em turbilhão. Não, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Isso não pode estar certo. Não tem como. Eu sei que é difícil de acreditar, disse a mulher, sua voz suave, mas firme. Mas é a verdade. Meu nome é Sofia e Emília era minha mãe. O peito de Ricardo apertou quando a realidade de suas palavras começou a se instalar. Ele olhou para a mulher Sofia e depois para o bebê em seus braços. Sua mente corria com perguntas, mas ele não sabia por onde começar. Como isso havia acontecido? Como ele poderia não ter sabido? Por quê? Por que ela não me contou? Ele perguntou, a voz falhando. Por que ela esconderia isso de mim? Sofia olhou para o chão, sua expressão cheia de tristeza. Não sei. Ela admitiu. Eu nunca a conheci. Ela morreu antes que eu pudesse encontrá-la. Fui criada por outra família. O coração de Ricardo batia forte no peito. Ele passara mais de 2 décadas lamentando a perda de sua esposa, acreditando que sabia tudo sobre ela, e agora, do nada, ele se deparava com a possibilidade de que ela havia guardado um segredo tão profundo que mudava tudo. Um segredo que estivera enterrado com ela por todos aqueles anos. Ele respirou fundo, sua mente em turbilhão. Não, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Isso não pode estar certo. Não tem como. Eu sei que é difícil de acreditar, disse a mulher, sua voz suave, mas firme. Mas é a verdade. Meu nome é Sofia e Emília era minha mãe. Os olhos de Ricardo se fixaram nos de Sofia e pela primeira vez ele viu algo familiar neles, um vislumbre de Emília. Eu descobri sobre ela há alguns meses, ela explicou. Tenho tentado juntar a verdade desde então, e quando descobri onde ela estava enterrada tive que vir. Ricardo olhou para ela ainda lutando para processar tudo. Suas emoções eram um turbilhão de confusão, descrença e raiva. Mas por baixo de tudo, havia algo mais, uma faísca de esperança. Esperança de que, de alguma forma, aquela conexão com Emília não havia sido perdida afinal. Ele olhou para o bebê nos braços de Sofia, e algo dentro dele mudou. Se Sofia estava dizendo a verdade, se Emília realmente havia sido sua mãe, então aquela criança era seu neto, uma parte de Emília que ainda existia no mundo. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu algo além da dor. Ele não sabia o que dizer, mas sabia de uma coisa: sua vida acabara de mudar de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ricardo ficou paralisado, olhando para Sofia, sua mente ainda lutando para compreender a magnitude do que ela acabara de revelar. Emília teve uma filha, sua filha, uma vida que ele nunca conhecera escondida dele todos aqueles anos. A traição doía, mas estava permeada de confusão, arrependimento e algo mais que ele não esperava: responsabilidade. Sofia e o bebê em seus braços eram a prova viva de um passado do qual ele não havia sido autorizado a fazer parte, mas eles estavam ali agora, bem na frente dele. Ainda não entendo, disse Ricardo finalmente, a voz mais baixa, agora a ponta afiada da raiva, desvanecendo-se em algo mais suave. Emília nunca me disse que estava grávida. Como ela pôde esconder isso de mim? Os olhos de Sofia brilharam com empatia. Não sei quais foram os motivos dela, Ricardo. Já me fiz a mesma pergunta várias e várias vezes, mas nunca obtive respostas. Tudo o que sei é que ela fez essa escolha quaisquer que fossem seus motivos, e isso nos afetou a ambos. Ricardo respirou fundo, seus pensamentos em turbilhão. Emília sempre fora tão reservada mesmo com ele. Eles tiveram suas discussões sobre o quanto ela guardava para si, mas isso era um segredo em um nível que ele não podia ter imaginado. Você sabe algo sobre ela, sobre por que ela fez isso? Perguntou Ricardo, a voz hesitante, quase como se tivesse medo da resposta. Sofia suspirou e olhou para o bebê em seus braços. Queria saber mais. As pessoas que me criaram também não sabiam muito sobre ela. Passei os últimos meses tentando juntar o que aconteceu, e a verdade é que há muitas lacunas. Mas sei de uma coisa com certeza: ela te amava. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ela te disse isso? Não, disse Sofia suavemente, balançando a cabeça. Mas eu vi em tudo o que encontrei sobre ela, a maneira como ela falava sobre você para as pessoas,
a maneira como ela vivia sua vida. Sempre ficou claro que você era importante para ela, mesmo que ela te mantivesse no escuro sobre algumas coisas. Ricardo cerrou o maxilar sentindo uma mistura de frustração e tristeza. Ele passara anos tentando entender a morte de Emília para se conformar com o fato de que eles nunca teriam o futuro que sonhavam. Mas essa revelação reabriu feridas que ele pensava terem cicatrizado. Agora ele não estava apenas lamentando a perda de sua esposa, mas lamentando a vida que nunca soubera que existia, a filha que ele nunca tivera a chance de criar. "E você por que agora?" perguntou Ricardo, a voz tensa. "Por que você decidiu me encontrar?" Sofia encontrou seu olhar com uma calma surpreendente. "Eu só descobri que Emília era minha mãe há alguns meses. Antes disso, tudo o que eu tinha era um nome e uma história vaga de como fui adotada. Quando soube a verdade, eu tive que vir aqui para descobrir mais sobre quem eu sou e de onde vim. E para ser honesta, eu não tinha certeza do que encontraria." A respiração de Ricardo engasgou. Ele podia ver o peso que Sofia carregava em seus olhos, o fardo de um passado que ela não pudera acessar, um fardo que agora se tornara dele também. Ele olhou para o bebê nos braços de Sofia, que agora dormia profundamente. A pequena ascensão e queda do peito da criança pareciam quase surreais para Ricardo. Este era seu neto, seu sangue, uma continuação da vida que ele havia compartilhado com Emília, mesmo que tivesse sido escondida dele por todos aqueles anos. "Daniel", disse Sofia de repente como se lendo seus pensamentos. "O nome dele é Daniel." Os olhos de Ricardo suavizaram ao olhar para o bebê. "Daniel", ele repetiu baixinho. O nome soava estranho em sua língua, mas também o aterrava de uma forma que Ricardo não esperava. Por tanto tempo, ele se sentira à deriva, como se estivesse vivendo sem um propósito real. Mas agora, ali com Sofia e Daniel, algo estava mudando dentro dele. "Eu não vim aqui para pedir nada." Sofia continuou tirando Ricardo de seus pensamentos. "Não espero que você desempenhe um papel na minha vida ou na vida de Daniel. Eu só precisava saber a verdade. Eu precisava entender de onde vim e agora entendo." Ricardo olhou para ela sentindo um puxão de emoção em seu peito. Ele não tinha certeza do que Sofia esperava dele, mas sabia que não poderia simplesmente ir embora. Ele não poderia ir embora dela. "Você é minha filha", disse Ricardo, as palavras soando estranhas e pesadas em sua boca. Ele nunca se imaginara dizendo aquelas palavras, certamente não assim, em um cemitério em frente ao túmulo de sua esposa. "E isso faz de Daniel meu neto." Sofia olhou para ele com cautela, sem saber onde ele queria chegar. "Eu passei a vida toda construindo algo." Ricardo continuou, a voz suave, mas resoluta. "Mas nada disso importava na verdade. Depois que Emília morreu, eu não tinha mais nada. Mas agora, estou percebendo que talvez eu ainda tenha uma chance de consertar isso. Talvez eu ainda tenha uma chance de ser algo mais do que apenas um empresário." Sofia piscou seu rosto, uma mistura de surpresa e ceticismo. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que se você me permitir, eu quero fazer parte da sua vida", disse Ricardo, a voz embargada. "Já perdi muito tempo, Sofia. Não quero perder mais." Sofia o encarou, sua expressão ilegível. Por um longo momento, Ricardo pôde ver a hesitação em seus olhos, o medo de se abrir para alguém que ela nunca conhecera. Mas também havia um brilho de esperança ali, uma esperança de que talvez isso pudesse ser o começo de algo novo. "Não sei se será fácil", disse Sofia finalmente, a voz suave. "Há muita coisa que não sabemos um sobre o outro." Ricardo assentiu. "Eu sei, mas estou disposto a tentar se você estiver." Sofia olhou para Daniel, depois de volta para Ricardo. "Ok", ela disse baixinho. "Podemos tentar." Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu uma pequena faísca de calor em seu peito. Não era muito, mas era o suficiente. O suficiente para lhe dar esperança de que, apesar de toda a perda e dor, ainda havia algo para ele se agarrar. Enquanto Ricardo se afastava do cemitério naquele dia, sua mente era uma tempestade de emoções. A revelação de que Emília havia guardado um segredo tão monumental dele o incomodava, e o pensamento de Sofia e Daniel permanecia em sua mente. Sua vida, antes tão controlada e previsível, parecia ter sido virada de cabeça para baixo em poucas horas.
A cidade ao seu redor fervilhava com sua energia habitual, mas Ricardo se movia por ela como se estivesse no piloto automático. O encontro com Sofia o abalara profundamente, forçando-o a questionar tudo o que pensava saber sobre seu passado. Por mais que ele quisesse sentir raiva, sentir-se traído por Emília, ele não conseguia ignorar o estranho senso de responsabilidade que agora sentia. Sofia era sua filha e Daniel era seu neto. Ele não podia fugir disso. De volta ao seu apartamento, a chuva havia recomeçado batendo suavemente nas janelas, enquanto Ricardo ficava na sala mal iluminada, olhando para a cidade. Seus pensamentos voltaram para Emília, seu riso, a maneira como ela costumava olhar para ele, os sonhos que eles haviam compartilhado antes que tudo desmoronasse. Ele passara anos tentando preservar a memória dela, mantê-la viva de alguma forma, através de sua dor. Mas agora, com a revelação de Sofia, Ricardo começava a se perguntar se ele realmente conhecera Emília. Por que ela havia escondido isso dele? O que ela estava pensando durante aqueles últimos meses de sua vida? As perguntas zumbiam em sua mente implacáveis, exigindo respostas que ele não tinha certeza se conseguiria encontrar. Ricardo foi até sua escrivaninha, onde guardava uma pequena coleção de lembranças de seu tempo com Emília, fotos antigas, cartas pequenos, objetos que um dia significaram algo para ambos. Ele pegou uma foto dos dois de seus primeiros dias juntos, quando tudo parecia tão cheio de promessas. Eles pareciam tão felizes, tão apaixonados. Ele não conseguia conciliar aquela versão de Emília com a mulher que havia guardado um segredo tão transformador dele. Sentando-se, Ricardo pegou um caderno desgastado da gaveta da escrivaninha. Ele não o tocara em anos. Era o diário de Emília, algo que ela havia mantido esporadicamente durante o casamento. Ele o encontrara depois que ela morreu, mas nunca tivera coragem de lê-lo, temendo que isso apenas aprofundaria sua dor. Agora, porém, parecia ser sua única esperança de entender o que havia acontecido. Com um suspiro profundo, Ricardo abriu o diário. A caligrafia era familiar, a escrita elegante que ele vira em inúmeras notas e cartas ao longo dos anos. Ele folheou as páginas, lendo os pensamentos dela sobre coisas mundanas, jantares que haviam compartilhado, férias que haviam tirado. Mas nada se destacava. Ele estava procurando por algo, qualquer coisa que pudesse explicar por que ela havia escondido Sofia dele. E então, lá atrás, no diário, ele encontrou. A entrada estava datada apenas alguns meses antes da morte de Emília, e enquanto os olhos de Ricardo percorriam a página, seu coração começou a acelerar. Não sei o que fazer, estou apavorada. Como pude deixar isso acontecer? Agora, depois de todos esses anos, Ricardo nunca entenderá. Ele está tão focado nos negócios, em nosso futuro, e eu não posso ser quem tirará isso dele. Ele merece mais do que eu posso dar a ele. Eu só queria poder contar a ele, mas sei que isso o destruiria. Não posso deixá-lo me ver assim. Não posso deixá-lo saber. O peito de Ricardo apertou enquanto ele lia as palavras. Ela estava com medo de como ele reagiria, com medo de como sua gravidez afetaria a vida deles. Mas por que ela não confiou nele? Por que ela pensou que ele não iria querer fazer parte disso? A revelação o atingiu como um soco no estômago. Emília não havia guardado Sofia em segredo porque não queria que ele soubesse. Ela havia feito isso porque achava que era para o bem dele. Ela estava tentando protegê-lo à sua maneira do fardo de criar um filho, em um momento em que a vida deles já era complicada. Ricardo se recostou na cadeira, oprimido pelo peso de tudo aquilo. Não foi uma traição que Emília manteve Sofia em segredo dele. Foi medo. Medo de como ele reagiria. Medo de como isso mudaria a vida deles. E talvez de alguma pequena forma ela estivesse tentando protegê-lo da dor que ela mesma sentia. Mas agora essa decisão tinha consequências. Sofia havia crescido sem conhecer o pai, e Ricardo fora privado da chance de fazer parte da vida dela. E Daniel? Ricardo não conseguia nem começar a processar o fato de que tinha um neto. Ele fechou o diário, sua mente girando. Não havia como mudar o que havia acontecido. Não havia como voltar e consertar as escolhas que Emília havia feito. Mas ainda havia um caminho a seguir. Sofia viera a ele em busca de respostas, e agora, mais do que nunca, Ricardo sabia que não poderia virar as costas para ela.
Ele se levantou, sua resolução endurecendo. Se havia uma coisa que ele ainda podia fazer, era estar lá para Sofia e Daniel. Ele já havia perdido muito tempo e não estava prestes a perder mais. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava entrar em contato com Sofia. Ele havia prometido a ela que tentaria, e agora, mais do que nunca, queria cumprir essa promessa. Ele não tinha certeza de como funcionaria, ou como eles navegariam a complicada bagunça de emoções entre eles, mas estava disposto a descobrir. Ele pegou o telefone e discou o número que Sofia havia lhe dado. Seu coração acelerou enquanto esperava que ela atendesse, sem saber o que diria quando ela o fizesse. Depois de alguns toques, a voz de Sofia veio pela linha suave, mas firme. Alô? Sofia. Ricardo começou sua voz traindo o nervosismo que sentia. Sou eu, Ricardo. Estive pensando em tudo, e acho que precisamos conversar. Houve uma pausa do outro lado, e Ricardo prendeu a respiração sem saber como ela responderia. Finalmente, Sofia falou. Sim, acho que precisamos. Ricardo soltou o ar, a tensão em seu peito diminuindo ligeiramente. Não era muito, mas era um começo. E no momento isso era o suficiente. Da próxima vez que Ricardo viu Sofia, foi em um canto tranquilo de um pequeno café longe das ruas movimentadas da cidade. Ele escolhera o local deliberadamente íntimo, mas neutro. Um lugar onde pudessem conversar sem o peso do passado pairando muito fortemente sobre eles. Ele chegou cedo, ajustando nervosamente o colarinho de sua camisa, enquanto se sentava à mesa, esperando por ela. Sua mente ainda girava com tudo o que lera no diário de Emília. Isso o aproximara de entendê-la, mas também aprofundara a dor de não poder perguntar a ela diretamente por que ela tomou as decisões que tomou. Ricardo ergueu os olhos quando Sofia entrou no café, Daniel nos braços. Ela o avistou imediatamente e se aproximou, o rosto calmo, mas cauteloso. Havia uma tensão em seus movimentos, como se ela não tivesse certeza de como aquilo iria correr. Oi, ela disse suavemente, sentando-se na cadeira à sua frente. Ela ajeitou Daniel nos braços, tentando deixá-lo confortável, antes de olhar para Ricardo novamente. Obrigada por me encontrar. Claro. Ricardo respondeu, sua garganta apertando de nervosismo. Claro. Ele olhou para Daniel, que o olhava com os olhos arregalados, curioso, mas quieto. Como ele está? Ele está bem. Um pouco resmungão, mas nada incomum. Sofia sorriu fracamente enquanto ajeitava o cobertor de Daniel. Achei que seria bom você estar aqui, sabe, para conhecê-lo um pouco. O coração de Ricardo se aqueceu com as palavras dela. Não era fácil para ela oferecer isso, ele sabia. Sofia tinha suas barreiras e por um bom motivo, mas ela estava tentando e isso era mais do que ele poderia ter pedido. Eles entraram no escritório juntos, conversando trivialidades enquanto esperavam pelo consulta de Daniel. Ricardo se viu observando Sofia, vendo a maneira como ela interagia com o filho, a ternura em sua voz, a maneira como ela parecia entender cada necessidade dele. Era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Ele não conseguia deixar de se perguntar como teria sido se ele estivesse lá para ela, se ele tivesse feito parte de sua vida desde o início. Mas não adiantava se demorar no passado. Ele estava ali agora e isso era o que importava. A consulta médica foi rotineira, apenas um rápido check-up, mas para Ricardo parecia monumental. Enquanto ele se sentava ao lado de Sofia, observando o médico pesar e medir, Daniel, ele percebeu que aqueles eram os momentos que ele estava perdendo em toda a sua vida, os momentos simples do dia a dia de ser pai, de ver uma criança crescer e aprender. Não era glamuroso nem grandioso, mas era real. Era o tipo de conexão que ele tanto desejava sem nem perceber. Quando a consulta terminou e eles estavam saindo para o ar fresco da tarde, Ricardo se virou para Sofia, sentindo um nó na garganta. Obrigado, ele disse, sua voz baixa, mas sincera, por me deixar fazer parte disso. Sofia olhou para ele, seus olhos suavizando. De nada. Eu quero que você faça parte. Sei que não vai ser fácil, mas acho que podemos descobrir. Ricardo assentiu, sentindo o peso de suas palavras. Eles estavam na mesma página, ambos cautelosos, mas esperançosos, ambos dispostos a dar os passos necessários para construir algo juntos. Enquanto eles estavam ali, observando o pôr do sol atrás do horizonte da cidade,
Ricardo permitiu-se acreditar que talvez, apesar de tudo, ainda havia tempo para curar, tempo para fazer as pazes, tempo para ser o pai e o avô que ele sempre quis ser. Nos dias que se seguiram ao encontro no café, uma cautelosa otimismo começou a crescer em Ricardo. Ele e Sofia passaram a se ver com mais frequência, embora sempre com certa hesitação no ar, como se ambos tivessem medo de dizer ou fazer algo que quebraria o frágil vínculo que começavam a formar. Ricardo, por sua vez, estava determinado a mostrar a Sofia que ele levava a sério a ideia de fazer parte da vida dela, mas também entendia a necessidade dela de espaço. Não era fácil. Toda vez que olhava para ela, lembrava-se do quanto havia perdido, de quanto tempo havia escorrido por seus dedos. E por mais que quisesse abraçar esse novo capítulo, o passado ainda pesava muito em sua mente. Seus pensamentos frequentemente voltavam para Emília e as escolhas que ela havia feito. Ele passara tantos anos idealizando-a, colocando-a em um pedestal que era difícil reconciliar a imagem da mulher que amara com aquela que havia guardado um segredo tão transformador dele. Uma noite após um dia particularmente longo, Ricardo sentou-se em sua sala de estar bebendo um uísque. Ele não via Sofia há alguns dias, e embora quisesse procurá-la, também estava tentando respeitar seus limites. Era um equilíbrio delicado que ele não tinha certeza de como navegar. Ele sabia que pressionar demais poderia afastá-la, mas não pressionar o suficiente parecia deixá-la escapar novamente. Seu telefone vibrou na mesa ao lado dele, tirando-o de seus pensamentos. Era uma mensagem de texto de Sofia. "Podemos conversar amanhã? Tenho algo para te contar." O coração de Ricardo disparou. A mensagem era simples, mas o peso por trás dela era inconfundível. Ele rapidamente digitou uma resposta concordando em encontrá-la, e então se recostou, sua mente acelerada com as possibilidades. O que ela precisava lhe contar era algo sobre Daniel, ou talvez algo sobre Emília, alguma nova peça do quebra-cabeça que o ajudaria a entender tudo melhor. Na manhã seguinte, eles se encontraram em um parque não muito longe do apartamento de Sofia. Daniel estava com ela enrolado em seu carrinho, e quando Ricardo se aproximou, ele pôde ver a tensão na postura de Sofia. Ela sorriu quando o viu, mas não chegou a alcançar seus olhos. "Oi", ela disse, a voz suave, mas tensa. "Obrigada por vir." "Claro", Ricardo respondeu, sua preocupação aumentando. "O que está acontecendo?" Sofia gesticulou para um banco próximo, e eles se sentaram de frente para o lago. A água estava calma, refletindo o céu azul claro, mas a atmosfera entre eles estava longe de ser pacífica. Ricardo podia sentir que o que quer que Sofia tivesse a dizer pesava muito sobre ela. "Tenho pensado muito ultimamente." Sofia começou, as mãos inquietas em seu colo. "Sobretudo sobre você, sobre minha mãe, sobre Daniel. E tem algo que eu ainda não te contei." O coração de Ricardo batia forte no peito. Ele havia se acostumado com a ideia de que sempre haveria novas revelações quando se tratava de Emília e do passado de Sofia, mas isso não as tornava mais fáceis de ouvir. "O que é?" ele perguntou cuidadosamente. Sofia hesitou por um momento antes de assentir, mas ela não olhou para ele. Em vez disso, ela manteve os olhos fixos no lago, a voz quase um sussurro. "Sempre me perguntei por que minha mãe não te contou sobre mim. Pensei que talvez fosse porque ela não queria te sobrecarregar ou porque tinha medo de como você reagiria. Mas encontrei algo recentemente, algo que pode explicar." A respiração de Ricardo engasgou. "O que você encontrou?" Sofia hesitou por um momento, antes de estender a mão para a bolsa e tirar um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela o entregou a Ricardo, seus olhos finalmente encontrando os dele, e ele pôde ver a mistura de medo e tristeza neles. Ricardo desdobrou o papel com cuidado, as mãos tremendo ligeiramente. Era uma carta antiga e desgastada, com as bordas desfiadas e a tinta levemente desbotada. A caligrafia era inconfundível, era de Emília. Ele começou a ler, seu coração batendo no peito enquanto as palavras se concentravam. "Ricardo, não sei se você algum dia lerá isso, mas preciso escrever, nem que seja para minha própria paz de espírito. Tenho guardado um segredo de você por tanto tempo, algo que não tenho certeza se terei coragem de te contar pessoalmente. Estou grávida e estou apavorada.
Sei que você sempre disse que não queria filhos, e eu respeitei isso. Mas agora, com essa notícia, não sei o que fazer. Não quero te perder, mas também não quero te sobrecarregar com algo que você nunca quis. Então, estou fazendo a escolha de manter isso em segredo de você, não porque não te ame, mas porque te amo. Espero que um dia você me perdoe por isso. A mão de Ricardo tremia enquanto ele terminava de ler. Ele olhou para a carta, sua mente incapaz de processar as palavras. Emília estivera grávida e soubera. Ela tomara a decisão de esconder isso dele por causa do que ele havia dito anos atrás, antes mesmo de se casarem. Eu... eu não entendo. Ricardo sussurrou a voz quase inaudível. Eu nunca disse a ela que não queria filhos. Quer dizer, talvez eu tenha dito de passagem quando éramos mais jovens, mas nunca quis dizer aquilo. Pensei que resolveríamos isso juntos. Sofia olhou para ele, os olhos cheios de simpatia. Acho que ela estava apenas com medo, Ricardo. Ela não queria te perder e achou que essa era a única maneira de te manter. Ricardo balançou a cabeça, o peso da revelação caindo sobre ele. Ele passara todos aqueles anos acreditando que ele e Emília estavam na mesma página, que se entendiam perfeitamente. Mas agora ele percebia que eles estavam vivendo com medos diferentes, expectativas diferentes. E aquelas coisas não ditas os haviam separado de maneiras que ele não podia ter imaginado. Eu não sabia, Ricardo disse, a voz falhando. Se eu soubesse, teria estado lá para ela, teria estado lá para você. Sofia colocou a mão no braço dele, seu toque gentil, mas firmador. Eu sei, e talvez ela também soubesse no fundo. Mas ela fez a escolha que achou certa na época, e agora estamos aqui. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas, e por um momento ele não conseguiu falar. A dor do que havia sido perdido, do que poderia ter sido, era quase demais para suportar. Mas Sofia estava certa, eles não podiam mudar o passado. Tudo o que podiam fazer era seguir em frente. Ele olhou para Sofia, a filha que nunca conhecera, e depois para Daniel, o neto que fora trazido para sua vida de forma tão inesperada. Não quero perder mais tempo, Ricardo disse finalmente, a voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. Quero fazer parte da sua vida, Sofia. Quero estar lá para Daniel. Não me importa o quão complicado seja, vamos descobrir. Sofia sorriu através de suas próprias lágrimas, assentindo lentamente. Eu também quero isso. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso do passado ainda pesado, mas a esperança para o futuro finalmente começando a romper. Não seria fácil. Ainda havia muitas perguntas, muito a processar. Mas pela primeira vez, Ricardo sentiu que ambos estavam prontos para dar o próximo passo juntos. Os dias seguintes à conversa no parque se arrastaram para Ricardo, sua mente voltando repetidamente à carta que Sofia lhe mostrara. As palavras de Emília o assombravam. Ela havia tomado uma decisão baseada em um medo que ele nem sequer sabia que existia, e esse medo havia mudado o curso da vida de ambos para sempre. Ricardo sempre se vira no controle de sua vida, suas escolhas e suas emoções. Mas agora, diante das consequências de desejos não ditos e medos mal compreendidos, ele se via lutando com a enormidade de tudo aquilo. Ricardo se viu sentado em seu escritório tarde da noite, bebendo um drink e olhando para o diário de Emília e a carta que Sofia lhe dera. O leve zumbido da cidade lá fora proporcionava um estranho pano de fundo para o silêncio da sala. Ele se sentia preso entre o passado e o presente, sem saber como conciliar a vida em que um dia acreditara com a verdade que viera à tona. Ele queria filhos, lembrava-se de pensar nisso, imaginando um futuro onde ele e Emília criariam uma família juntos. Mas a vida havia se interposto, sua carreira, suas viagens, as infinitas possibilidades de suas vidas agitadas. Filhos sempre fora algo que eles abordariam mais tarde, mas o mais tarde nunca chegou. O verdadeiro golpe, porém, foi saber que suas próprias palavras ditas de forma casual, anos atrás, foram suficientes para levar Emília a guardar um segredo tão transformador. Ricardo nem se lembrava da conversa. Claramente, eles eram jovens, pouco depois de começarem a namorar, e ele provavelmente disse algo sobre não querer filhos, logo talvez até nunca. Mas ele nunca quis que fosse uma decisão final. Ele presumiu que eles discutiriam isso adequadamente um dia,
Mas aquele dia nunca chegou, e Emília tomou sua decisão sozinha. Ricardo respirou fundo, olhando para os papéis à sua frente. Ele não sabia mais o que sentir em relação a Emília. A dor que ele carregara por tanto tempo estava sendo substituída por algo mais complexo, uma mistura de amor, raiva e arrependimento. Ele ainda a amava, sempre amaria. Mas agora esse amor estava emaranhado com uma profunda sensação de perda, não apenas por ela, mas pela vida que eles poderiam ter tido juntos, pela família que poderiam ter construído. E então havia Sofia, a filha, que ele nunca conhecera, a criança que Emília escondera dele na tentativa de protegê-lo de um fardo que ele teria aceitado de bom grado. Ricardo queria estar lá para ela, para compensar o tempo perdido, mas não sabia como preencher a lacuna entre eles. Eles eram estranhos, conectados pelo sangue, mas separados por anos de silêncio e segredos. Por mais que ele quisesse pular para esse novo papel pai-avô, ele sabia que não era tão simples. Sofia tinha sua própria vida, suas próprias experiências e sua própria dor. Ele não podia simplesmente chegar e esperar preencher um vazio que existia há anos. Ele teria que conquistar a confiança dela, conquistar seu lugar na vida dela. E isso não era algo que pudesse acontecer da noite para o dia. O telefone em sua mesa vibrou, tirando Ricardo de seus pensamentos. Era uma mensagem de Sofia. Você está livre amanhã. Daniel tem uma consulta médica à tarde, e eu estava me perguntando se você gostaria de vir conosco. Sem pressão, só pensei que você poderia querer estar lá. Ricardo olhou para a tela, seu coração inchando de ansiedade e esperança. Sofia estava estendendo a mão, oferecendo-lhe a chance de fazer parte da vida dela e de Daniel, de dar os primeiros passos para construir algo novo juntos. Ele rapidamente digitou uma resposta, tentando não pensar demais. Adoraria ir. É só me avisar a hora. Assim que ele enviou, uma sensação de alívio o invadiu. Não era muito, mas era um começo. Ele não tinha certeza do que esperar ou de como seria assumir esse novo papel, mas estava disposto a tentar por Sofia, por Daniel, pela família que ele havia perdido e pela que ele ainda tinha chance de fazer parte. No dia seguinte, Ricardo encontrou Sofia em frente ao consultório do pediatra. Ela estava parada na entrada, Daniel enrolado em seu carrinho, parecendo aliviada e nervosa ao vê-lo. Ricardo não pôde deixar de sorrir enquanto se aproximava deles. Os olhos grandes de Daniel piscaram para ele por baixo do chapéu e, por um momento, todas as dúvidas de Ricardo desapareceram. Oi, disse Sofia, a voz suave, mas acolhedora. Obrigada por vir. Claro, Ricardo respondeu, agachando-se para ver Daniel mais de perto. Como está o pequeno? Ele está bem. Um pouco agitado, mas nada incomum. Sofia sorriu fracamente, enquanto ajeitava o cobertor de Daniel. Pensei que seria bom você estar aqui, sabe, para conhecê-lo um pouco. O coração de Ricardo se aqueceu com as palavras dela. Não era fácil para ela oferecer isso, ele sabia. Sofia tinha suas barreiras, e por um bom motivo. Mas ela estava tentando, e isso era mais do que ele poderia ter pedido. Eles entraram juntos no consultório conversando trivialidades enquanto esperavam pela consulta de Daniel. Ricardo se viu observando Sofia, vendo a maneira como ela interagia com o filho, a ternura em sua voz, a maneira como ela parecia entender cada necessidade dele. Era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Ele não conseguia deixar de se perguntar como teria sido se ele estivesse lá, para ela, se ele tivesse feito parte de sua vida desde o início. Mas não adiantava se demorar no passado. Ele estava ali agora, e isso era o que importava. A consulta médica foi rotineira, apenas um rápido check-up, mas para Ricardo parecia monumental. Enquanto ele se sentava ao lado de Sofia, observando o médico pesar e medir, Daniel, ele percebeu que aqueles eram os momentos que ele estava perdendo em toda a sua vida. Os momentos simples do dia a dia, de ser pai, de ver uma criança crescer e aprender. Não era glamuroso nem grandioso, mas era real. Era o tipo de conexão que ele tanto desejava sem nem perceber. Quando a consulta terminou e eles estavam saindo para o ar fresco da tarde, Ricardo se virou para Sofia sentindo um nó na garganta. Obrigado, ele disse, sua voz baixa, mas sincera, por me deixar fazer parte disso. Sofia olhou para ele, seus olhos suavizando. De nada. Eu quero que você faça parte.
Sei que não vai ser fácil, mas acho que podemos descobrir. Ricardo assentiu, sentindo o peso de suas palavras. Eles estavam na mesma página, ambos cautelosos, mas esperançosos, ambos dispostos a dar os passos necessários para construir algo juntos. Enquanto eles estavam ali, observando o pôr do sol atrás do horizonte da cidade, Ricardo permitiu-se acreditar que talvez, apesar de tudo, ainda havia tempo para curar tempo, para fazer as pazes, tempo para ser o pai e o avô que ele sempre quis ser. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Ricardo começou a sentir um senso de cauteloso otimismo crescendo dentro de si. Ele e Sofia passaram a se ver com mais frequência, encontrando um ritmo em suas interações que era ao mesmo tempo incomum e reconfortante. O constrangimento inicial de seu novo relacionamento estava lentamente começando a desaparecer, substituído por uma conexão frágil, mas genuína. Ricardo havia sido cuidadoso para não exagerar, permitindo que Sofia definisse o ritmo, enquanto deixava claro que estava totalmente comprometido em fazer parte da vida deles. Uma tarde, Sofia convidou Ricardo para seu apartamento pela primeira vez. Era um lugar modesto, pequeno, mas aconchegante. E ao entrar, Ricardo pôde ver o cuidado que Sofia dedicara para transformá-lo em um lar para ela e Daniel. Brinquedos estavam espalhados no chão da sala e um cobertor macio estava jogado sobre o sofá. O apartamento cheirava levemente a loção de bebê e café recém-passado. "Fique à vontade", disse Sofia, indicando o sofá enquanto tirava Daniel do carrinho. "Vou pegar um café para nós." Ricardo assentiu, sentando-se e olhando ao redor da sala. Ele sentiu uma estranha mistura de emoções: orgulho ao ver a vida que Sofia construíra para si, mas também um profundo arrependimento por não ter estado lá para testemunhar nada disso. Ele havia perdido tanto, e por mais que tentasse seguir em frente, essa sensação de perda sempre o acompanharia. Enquanto Sofia desaparecia na cozinha, o olhar de Ricardo recaiu sobre um pequeno porta-retratos na estante. Era uma foto de Sofia segurando Daniel, ambos sorrindo para a câmera, os olhos brilhando de alegria. Era uma imagem simples, mas atingiu Ricardo em cheio. Ele percebeu que estava olhando para a família que nunca soubera que tinha uma família, que só agora começava a entender. Sofia voltou alguns momentos depois com 2 canecas de café nas mãos. Ela entregou uma a Ricardo e sentou-se à sua frente, ajeitando Daniel no colo. O bebê coçava suavemente suas mãozinhas gordinhas, alcançando o cabelo da mãe. "Então", Sofia disse, quebrando o silêncio confortável, "tenho pensado muito ultimamente em tudo em nós na mamãe. E há algo mais que acho que você deveria saber." Ricardo ergueu os olhos do café, seu ritmo cardíaco acelerando ligeiramente. Ele havia se acostumado à ideia de que sempre haveria novas revelações quando se tratava de Emília e do passado de Sofia, mas isso não as tornava mais fáceis de ouvir. "O que é?" ele perguntou com cautela. Sofia respirou fundo, os dedos brincando distraidamente com a mãozinha de Daniel. "Depois que conversamos sobre a mamãe e por que ela me escondeu de você, comecei a investigar um pouco mais a fundo. Eu queria entender mais sobre a vida dela, sobre por que ela fez as escolhas que fez. E encontrei algo que bem muda as coisas." Ricardo franziu a testa, colocando a caneca na mesinha de centro. "O que você quer dizer?" Sofia hesitou por um momento, antes de se levantar e ir até a estante. Ela pegou uma pequena caixa que Ricardo não havia notado antes, trazendo-a de volta para o sofá e colocando-a entre eles. "Isso", Sofia disse baixinho, abrindo a caixa, "estava nas coisas da mamãe. É uma carta, mas não é dela. É de outra pessoa, alguém que acho que você conhecia." O estômago de Ricardo apertou quando Sofia lhe entregou a carta. Ele a desdobrou lentamente, seus olhos percorrendo a caligrafia familiar. Era endereçada a Emília, mas a assinatura no final fez o coração de Ricardo parar. Era de alguém chamado Tiago. Não apenas um Tiago qualquer, mas Tiago Matos, um velho amigo de Ricardo de sua juventude. Os dois haviam perdido contato ao longo dos anos, mas foram próximos uma vez, muito antes de Ricardo conhecer Emília. Enquanto lia a carta, o sangue de Ricardo gelou. "Emília, não sei se você algum dia lerá isso, mas preciso escrever, nem que seja apenas para minha própria paz de espírito. Sei que guardamos esse segredo por tanto tempo,
mas ele está pesando em mim agora mais do que nunca. Ricardo não tem ideia do que aconteceu entre nós, e não consigo mais fingir. Não estou pedindo que você conte a ele, sei como as coisas são complicadas, mas preciso que saiba que nunca parei de pensar em você, no que tivemos. Se as coisas fossem diferentes, eu teria lutado mais por você, mas sei que você fez sua escolha. Só espero que esteja feliz, mesmo que não seja comigo. Com amor, Tiago. As mãos de Ricardo tremiam ao terminar de ler. Ele olhou para a carta, sua mente em turbilhão. Tiago e Emília. Eles estiveram juntos. Houve algo entre eles que ele nunca soube. Sofia o observava cuidadosamente, sua expressão cheia de empatia. Eu não quis te contar logo de cara, ela disse suavemente. Eu não tinha certeza de como você reagiria, mas achei que você merecia saber. Ricardo não conseguiu encontrar as palavras, seu coração batendo no peito, o peso da revelação caindo sobre ele como uma onda gigantesca. Ele conhecia Tiago há anos, confiava nele, o considerava um amigo. Mas aquela carta sugeria algo totalmente diferente, algo que Ricardo nem sequer considerara. Você está dizendo? Ricardo começou, a voz trêmula. Você está dizendo que Tiago e Emília... Sofia assentiu lentamente, seus olhos cheios de compreensão. Não sei todos os detalhes. Não sei quando aconteceu ou quanto tempo durou, mas sim parece que eles estiveram envolvidos em algum momento. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sido puxado de debaixo dele. Ele se levantou andando pela pequena sala, enquanto sua mente acelerava. Ele sempre acreditara que ele e Emília compartilhavam algo especial, algo inquebrável. Mas agora, aquela carta colocava tudo em questão. Emília amou Tiago. Ela guardou esse segredo também por medo de perder Ricardo, ou havia algo mais, algo que Ricardo estava cego o tempo todo. Não posso acreditar nisso, Ricardo murmurou, a voz quase um sussurro. Nem sei o que pensar. Sofia se levantou e se aproximou dele, colocando a mão em seu braço. Eu sei que é difícil, Ricardo, acredite em mim. Tenho lutado com isso também. Mas não acho que a mamãe algum dia quis te machucar. Acho que ela estava apenas com medo, como estava com todo o resto. Ricardo engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza borbulhando dentro dele. Ele passara anos lamentando Emília, lamentando a vida que haviam perdido, e agora parecia que aquela vida fora construída sobre mentiras, sobre segredos que ele nunca soubera. O que fazemos com isso? Ricardo perguntou, a voz falhando. Como seguimos em frente a partir daqui? Sofia suspirou, os olhos cheios da mesma incerteza que Ricardo sentia. Não sei. Eu gostaria de ter as respostas, mas acho que só vai levar tempo. Tempo para processar tudo, tempo para descobrir o que tudo isso significa. Ricardo assentiu lentamente, sua mente ainda girando. Ele não sabia como seguir em frente, como conciliar o amor que sentia por Emília com a verdade de seu relacionamento com Tiago. Mas ele sabia de uma coisa, ele não ia perder Sofia, não agora, não depois de tudo o que haviam passado. Não quero te perder, Ricardo disse baixinho, a voz cheia de emoção. Aconteça o que acontecer, o que quer que descobramos, não quero que isso se interponha entre nós. Sofia olhou para ele, seus olhos suavizando. Você não vai me perder, Ricardo. Estamos nisso juntos. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Não era a resposta que ele esperava, mas era o suficiente por enquanto. Era o suficiente. A revelação sobre Tiago Matos consumiu Ricardo nos dias seguintes. Ele tentou dar sentido a ela, mas não importa o quanto pensasse, as respostas permaneciam ilusórias. Sua mente repassava velhas memórias, momentos de seu passado com Emília e Tiago, procurando por pistas que pudessem ter insinuado esse segredo. Mas não havia nada, nenhum momento que se destacasse, nenhuma suspeita que jamais o tivesse ocorrido. Como ele pôde ter perdido isso? Ricardo se viu andando pelo apartamento tarde da noite, incapaz de dormir. A carta que Sofia havia encontrado estava sempre em sua mente. Ela levantou tantas perguntas. Emília amava Tiago. Foi um breve caso ou algo mais sério? E por que Tiago nunca lhe contou a verdade? Mais do que tudo, Ricardo sentia um profundo senso de traição. Ele confiara em ambos, Emília como sua esposa e Tiago como um de seus amigos mais próximos.
Mas agora essa confiança parecia quebrada, substituída por uma dúvida corrosiva que não iria embora. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava de respostas. Ele não conseguia mais viver com a incerteza. Depois de alguma busca, ele encontrou as informações de contato de Tiago. Eles não se falavam há anos, não, desde que se afastaram após a morte de Emília, mas Ricardo não podia deixar isso passar. Ele tinha que confrontá-lo. Com o coração batendo no peito, Ricardo discou o número. Tocou algumas vezes antes que uma voz familiar atendesse. Alô. A voz de Tiago era mais velha, mais cansada do que Ricardo se lembrava, mas era inconfundível. Tiago, Ricardo disse a voz tensa. Sou Ricardo Lima. Houve uma pausa do outro lado da linha e Ricardo pôde ouvir a hesitação na voz de Tiago quando ele finalmente respondeu. Ricardo, faz muito tempo. Sim, Ricardo concordou, mantendo o tom calmo, embora a tensão estivesse aumentando dentro dele. Preciso falar com você sobre Emília. Outra pausa. Emília. A voz de Tiago estava cautelosa, quase como se ele soubesse o que estava por vir. O que há com ela? Encontrei uma carta. Ricardo disse suas palavras agora afiadas. Uma carta que você escreveu para ela sobre algo que aconteceu entre vocês dois. Acho que você sabe do que estou falando. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ricardo podia sentir o peso disso, a verdade não dita pairando entre eles. Quando Tiago finalmente falou, sua voz estava baixa, quase resignada. Eu não pensei que você algum dia descobriria. Ricardo cerrou o maxilar à confirmação, atingindo-o em cheio. Então é verdade, não é você e Emília. O que foi, Tiago? Um caso. Uma coisa de uma vez. Tiago soltou um suspiro pesado. Não foi assim, Ricardo. Não foi um caso. Foi complicado. A raiva de Ricardo explodiu. Complicado. É tudo o que você tem a dizer. Eu confiei em você, Tiago. Você era meu amigo. Eu sei. Tiago respondeu a voz cheia de arrependimento. Eu nunca quis te machucar, Ricardo. E não acho que Emília também quisesse. O que aconteceu entre nós foi um erro. Mas não foi o que você pensa. O aperto de Ricardo no telefone se intensificou. Então me diga o que foi, porque do meu ponto de vista parece que vocês dois guardaram um segredo bem grande de mim. Tiago hesitou novamente e quando falou sua voz estava baixa, quase derrotada. Foi há muito tempo antes mesmo de você e Emília levarem as coisas a sério. Tivemos algo breve, mas acabou. Emília te escolheu. Ricardo, ela te amava. Aconteça o que acontecesse entre nós, acabou muito antes de vocês dois se casarem. O coração de Ricardo batia no peito. Tinha acabado, mas isso não tornava a traição mais fácil de engolir. Por que nenhum de vocês me contou? Não sei. Tiago admitiu. No começo não parecia importar. Estava no passado e ambos seguimos em frente. Mas com o tempo, acho que ambos tínhamos medo do que isso faria a você ao seu casamento. E então, depois que Emília morreu, eu não consegui te contar. Não queria aumentar sua dor. Ricardo balançou a cabeça, sua raiva fervendo logo abaixo da superfície. Você acha que esconder de mim foi melhor? Você acha que eu não teria querido saber a verdade? A voz de Tiago estava cheia de arrependimento. Não sei, Ricardo. Achei que estava fazendo a coisa certa na época, mas, olhando para trás, talvez eu devesse ter te contado. Ricardo sentiu o peito apertar. Ele queria gritar para libertar a raiva e a frustração que se acumulavam dentro dele desde que lera a carta. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia exausto. O peso de todos esses segredos, todas essas mentiras, era esmagador. Eu não sei o que dizer a você, Tiago, Ricardo disse finalmente a voz tensa. Nem sei como processar isso. Eu entendo. Tiago respondeu baixinho. Sinto muito, Ricardo, de verdade. Se eu pudesse voltar atrás e mudar as coisas, eu faria. Mas tudo o que posso fazer agora é pedir desculpas e esperar que você possa encontrar em si mesmo para me perdoar. Perdão. Ricardo não tinha certeza se era capaz disso agora. A traição parecia muito fresca, muito crua. Mas parte dele sabia que se apegar à raiva também não lhe traria paz. Eu não sei se posso te perdoar, Tiago, Ricardo disse honestamente. Mas agradeço por você ter me contado a verdade. Houve uma longa pausa antes que Tiago falasse novamente. Se você quiser conversar, estou aqui. Sei que é muita coisa para assimilar,
mas estou disposto a responder a qualquer pergunta que você tiver. Ricardo não tinha certeza se queria ouvir mais. Ele não tinha certeza se queria cavar mais fundo em um passado que já lhe causara tanta dor. Mas ele sabia de uma coisa: ele precisava de tempo. Tempo para processar, tempo para curar. Preciso de um tempo, Ricardo disse finalmente. Não sei o que vem a seguir, mas preciso descobrir isso. Leve o tempo que precisar. Tiago respondeu suavemente. Sinto muito, Ricardo, de verdade. A ligação terminou e Ricardo permaneceu ali por um longo tempo, o telefone ainda na mão, sua mente girando com emoções conflitantes. Ele tinha a verdade agora, ou pelo menos parte dela, mas isso não trouxe o encerramento que ele esperava. Se alguma coisa apenas o fez se sentir mais perdido. Mais tarde, naquela noite, Ricardo sentou-se com Sofia para contar a ela sobre a conversa com Tiago. Ela ouviu em silêncio, o rosto ilegível, mas ele podia ver as mesmas emoções conflitantes se manifestando em seus olhos. Não sei mais o que pensar. Ricardo admitiu a voz pesada de exaustão. Pensei que descobrir a verdade ajudaria, mas agora só me sinto perdido. Sofia assentiu a mão, repousando gentilmente nas costas de Daniel enquanto ele dormia em seus braços. Eu entendo. Tenho lutado com a mesma coisa. Mas talvez a verdade nem sempre seja sobre encerramento. Talvez seja apenas sobre entender o passado para que possamos descobrir como seguir em frente. Ricardo olhou para ela sentindo uma onda de gratidão por sua presença em sua vida. Apesar de tudo, eles ainda estavam ali juntos, enfrentando a incerteza do futuro. E talvez isso fosse o suficiente por enquanto. Acho que você está certa, Ricardo disse baixinho. Não sei o que vem a seguir, mas quero descobrir com você. Sofia sorriu suavemente, seus olhos quentes de compreensão. Vamos descobrir um passo de cada vez. Enquanto Ricardo estava ali com sua filha e neto, ele percebeu que apesar da dor e confusão do passado, ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar. A verdade fora confusa, complicada e dolorosa, mas também o havia aproximado de Sofia e Daniel. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de esperança para o futuro. As semanas que se seguiram à conversa de Ricardo com Tiago foram preenchidas por uma introspecção tranquila. A verdade sobre Emília, sobre Tiago, forçara Ricardo a confrontar uma parte de seu passado que ele nunca previra. Ele se viu oscilando entre raiva e tristeza, mas lentamente, com o passar dos dias, algo mais começou a criar raízes, uma sensação de aceitação. Não foi um processo fácil. Ricardo ainda acordava algumas manhãs, sentindo o peso da traição, a dor lancinante de não ter conhecido tudo sobre Emília. Mas ele também começou a perceber que o passado, por mais doloroso que fosse, não podia ser mudado. O que importava agora era como ele escolhia viver com isso e o que faria com o tempo que lhe restava. Sofia fora uma presença constante em tudo isso. O relacionamento deles, embora ainda frágil, estava se tornando mais forte a cada dia. Ela o havia permitido entrar em sua vida na vida de Daniel, e ao fazer isso, havia dado a Ricardo um motivo para continuar. Uma tarde, Ricardo se encontrou no parque com Sofia e Daniel. Era um dia quente, o sol lançando um tom dourado sobre a grama enquanto eles rolavam pelo caminho. Daniel estava em seu carrinho balbuciando alegremente enquanto Sofia o empurrava. Ricardo caminhava ao lado deles, sentindo uma sensação de paz que estava ausente de sua vida há tanto tempo. Eles alcançaram um banco perto do lago e Sofia fez um gesto para Ricardo se sentar. Ela desamarrou Daniel do carrinho e o colocou em seu colo sorrindo enquanto ele se agitava animadamente ao ver os patos nadando. Difícil acreditar o quanto ele já cresceu, Ricardo disse observando Daniel com um sorriso. Sim, parece que foi ontem que ele era um bebezinho, Sofia respondeu a voz suave de afeição. Ela olhou para Ricardo, sua expressão pensativa. Estou muito feliz que você esteja aqui, Ricardo. Sei que não tem sido fácil, mas estou feliz que estamos resolvendo isso juntos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava esperando por este momento por algum tipo de reconhecimento de que estavam se movendo na direção certa. Eu também, ele disse baixinho. Sei que cometi erros, e há muito que eu gostaria de voltar atrás e mudar, mas sou grato por isso por você e Daniel.
Sofia assentiu seus olhos encontrando os dele com um calor que não estava presente quando se conheceram. Sei que tem sido difícil para nós dois, mas estamos aqui agora e acho que é isso que importa. Eles ficaram em um silêncio confortável por um tempo, observando os patos deslizarem pela água. A mente de Ricardo divagou para tudo o que o levara a este momento, a dor, os segredos, as revelações dolorosas. Mas pela primeira vez, ele não estava sobrecarregado por isso. Em vez disso, ele sentiu uma sensação de clareza. Tenho pensado muito, Ricardo disse depois de um tempo quebrando o silêncio, sobre o passado, sobre tudo o que aconteceu, e percebi que apegar-se à raiva e à mágoa não está ajudando ninguém. Não sei se algum dia entenderei completamente por que Emília fez as escolhas que fez, mas acho que estou pronto para abandonar a necessidade de respostas. Sofia o olhou, sua expressão suave, mais séria. Isso é um grande passo, Ricardo. Sei o quão difícil tem sido para você. Ricardo assentiu. Tem sido, mas não quero que o passado defina o que acontece a seguir. Quero me concentrar no que temos agora em estar lá para você e Daniel. Sofia sorriu, seus olhos brilhando de gratidão. Isso significa muito para mim, Ricardo. Sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, mas acho que você está certo, não podemos mudar o passado, mas podemos seguir em frente. Ricardo sentiu uma sensação de alívio. Não que a dor tivesse desaparecido. Ele sabia que ela sempre estaria ali pairando sob a superfície. Mas não parecia mais um fardo que ele não conseguia carregar. Ele havia encontrado algo mais forte, um propósito. Enquanto eles continuavam sentados à beira do lago, Sofia mudou de posição, sua voz hesitante, mas cheia de esperança. Sabe, também tenho pensado em Daniel. Ele vai precisar de muitas pessoas em sua vida que se importem com ele e que o amem. E acho que você poderia ser uma grande parte disso se quiser. O coração de Ricardo se encheu de emoção. Eu quero isso mais do que tudo, ele disse, a voz embargada. Eu quero fazer parte da vida dele, parte da sua vida. Sofia sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Fico muito feliz em ouvir isso porque acho que ele precisa de um avô. A palavra atingiu Ricardo com uma força inesperada, mas da melhor maneira possível. Avô. Era um papel que ele nunca imaginara para si, especialmente depois de todos os anos de solidão e dor. Mas agora parecia o papel mais importante que ele poderia ter. Eu ficaria honrado, Ricardo disse, a voz quase um sussurro. Não sei o quão bom serei nisso, mas estou disposto a tentar. Sofia riu suavemente, a mão repousando no pezinho de Daniel. É tudo o que podemos fazer, não é apenas tentar. Eles se sentaram juntos observando Daniel, enquanto ele ria dos patos, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nos meses seguintes, a vida de Ricardo continuou a mudar de maneiras que ele nunca pensou ser possível. Ele e Sofia se aproximaram navegando em seu relacionamento complicado com honestidade e paciência. Ainda havia momentos de tensão, ainda havia perguntas que pairavam entre eles, mas eles estavam aprendendo a enfrentar esses desafios juntos. Ricardo também se envolveu mais na vida de Daniel. Ele se viu ansioso pelo tempo que passava com o neto, seja levando-o ao parque, lendo-lhe histórias, ou simplesmente observando-o explorar o mundo com olhos arregalados e curiosidade. Era um novo tipo de alegria, uma que Ricardo não percebera ser capaz de sentir. E em tudo isso, Ricardo aprendeu a deixar de lado a raiva e a amargura que antes o consumiam. Ele fez as pazes com o fato de que nunca teria todas as respostas sobre Emília e que algumas coisas eram melhor deixar no passado. O que importava agora era o futuro, a vida que ele estava construindo com Sofia e Daniel, a família que ele estava redescobrindo. Uma noite, enquanto Ricardo estava em seu apartamento olhando para o horizonte da cidade, ele percebeu o quanto as coisas haviam mudado. A solidão que antes o definira não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma sensação de conexão, de pertencimento que ele não sentia há anos. Ele ainda visitava o túmulo de Emília de vez em quando, mas as visitas eram diferentes agora. Eram menos sobre luto e mais sobre reflexão. Ele a amara profundamente, e esse amor sempre faria parte dele. Mas ele também sabia que tinha que deixá-la ir para dar espaço à vida que ele encontrara com Sofia e Daniel.
Enquanto o sol se punha sobre a cidade lançando um brilho quente sobre o horizonte, Ricardo sentiu uma quietude e contentamento se instalar sobre ele. Não era a vida que ele imaginara há tantos anos, mas era uma vida que ele passou a valorizar. E pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu acreditar que o futuro, por mais incerto que fosse, poderia ser preenchido com esperança. Se você está gostando desta história emocionante, deixe seu like e um comentário sobre o que mais te tocou até agora. Sua opinião é muito importante para nós.